Saudações, alunos das escolas cívicos militares do Paraná. Estamos começando mais uma aula de 7º ano. Aula essa em que nós vamos abordar, fazer uma retomada sobre a formação do território paranaense. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É justamente rever a diversificada formação demográfica do estado do Paraná. Isso é, os diversos povos que aqui se estabeleceram e que se mantêm até hoje como habitantes em nosso estado. Aqui uma problematização para a gente. Eu trago essa informação direto do site da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná, em que ele afirma: as 28 etnias que colonizaram o Estado trouxeram na bagagem sua cultura, seus costumes e tradições. Os imigrantes chegaram com a promessa de encontrar a paz numa terra desconhecida, mas que prometia trabalho, terra, produção e tranquilidade. Então veja que o próprio site aqui já traz que o governo paranaense reconhece então 28 etnias que contribuíram para a formação populacional do estado do Paraná. Quais são os grupos étnicos que contribuíram para a cultura paranaense? Então nós vamos devagar ao longo dessa aula justamente sobre esse tema. E contextualizando, gente, assim como todo o Brasil, haviam povos originários antes da chegada de portugueses e espanhóis nesse território, sendo que a formação da população brasileira é, em grande parte, formada por imigrantes. Europeus, africanos, latinos e asiáticos contribuíram para a criação da cultura nacional. Vamos ver quais grupos étnicos contribuíram para o estado do Paraná. Então vamos lembrar que quando os portugueses chegaram aqui nesse território no ano de 1500, já havia uma população aqui estabelecida. São aqueles povos que nós chamamos de povos originários. Porém, eles sofreram com doenças, com guerras, com o trabalho escravo, e essa população indígena, não só no Paraná, como em todo o Brasil, se diminuiu bastante. E daí passou-se a trazer aqui novos imigrantes, vindos de outros continentes, como a Europa, como a África e como a Ásia. Alguns desses vieram voluntariamente, como o caso de europeus e algumas populações asiáticas. E outros, mais especificamente a população africana, no nosso período colonial e monárquico, vieram de forma forçada. Era o trabalho escravo, que também ocorreu no Paraná, assim como em outros territórios do Brasil. Mas vamos aqui para os nossos conhecimentos prévios. Você lembra por onde e por quais motivos iniciou a colonização europeia do estado do Paraná? Isso naquele período ainda colonial dos portugueses. E quais povos originários ocupavam o território paranaense antes da vinda dos imigrantes europeus? Bom, para a gente rever aqui, a colonização do Paraná teve início no seu litoral, na região de Paranaguá, região de Antonina, região de Morretes, devido à procura de ouro. Vamos lembrar aqui que a maior parte do território do Brasil colônia, do território que hoje forma o estado do Paraná, estava a oeste do Tratado de Tordesilhas, portanto, pertencia à coroa espanhola. Então, ficava Portugal apenas uma pequena porção do litoral paranaense, e eles ocuparam ali na busca justamente do ouro. E na segunda pergunta, quais os povos originários ocupavam o território paranaense antes da vinda dos imigrantes europeus? Bom, havia uma grande diversidade de povos, principalmente das famílias Macro-G e Tupi-Guarani. São duas explicações que a gente faz das famílias linguísticas desses povos originários, povos então que tinham uma língua bastante parecida. Aí no caso o Macro-G e o Tupi-Guarani, que são línguas próximas. Claro que em cada tribo havia suas variações linguísticas. Então, os povos originários. A primeira etnia a ter contato com os portugueses aqui foram os Guaranis, que eles ocupavam justamente a região litoral do Paraná. Justamente pela busca dos portugueses em ouro no nosso litoral, eles vão ter contato com esse povo aí que ali se estabelecia. Tá. Nós também temos outros povos originários que foram muito presentes aqui, como por exemplo uma população caingangue, que habitavam várias regiões, como a região central do estado e também locais próximos dos rios Tibagi e os rios Ivaí. Aqui também bastante presentes nessa região, uma população significativa. Outros desses grandes povos originários são os povos Chetás, que ficavam na região noroeste do Paraná e são considerados o último povo indígena a entrar em contato com o homem branco no Paraná. Vamos lembrar que durante todo o período colonial, tanto por parte da coroa portuguesa quanto por parte da coroa espanhola, havia uma busca pela catequização desses indígenas. Então ali eram estabelecidas missões
comandadas por padres jesuítas, que eles procuravam reunir esses indígenas justamente com o objetivo de divulgar a fé cristã. Ao mesmo tempo que esses jesuítas procuravam divulgar a fé cristã e proteger os indígenas, você vai ter a ação do bandeirantismo contra esses povos indígenas. E os bandeirantes, eles procuravam justamente capturar indígenas a fim de usá-los para trabalho escravo. Então você vai ter essa complicação para essas populações, para esses povos originários, também não só a nível de Brasil, mas também a nível de Paraná. O que leva para a gente, então, a nossa primeira atividade aí da aula de hoje. Hoje, os povos originários compõem menos de 1% da população paranaense. Qual o motivo levou a essa diminuição da população? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Vamos lembrar sempre que isso aqui é um exercício discursivo, tá? Então, o texto da sua resposta, a redação dela, não precisa estar exatamente igual ao meu. O que eu trago aqui é uma sugestão, mas alguns elementos você tem que apresentar na sua resposta para a gente poder considerá-la correta. Então, eu perguntei qual o motivo levou essa grande diminuição da população indígena no estado do Paraná. Então, como resposta aqui, a minha sugestão, o contato com os europeus não foi saudável para a população originária, que passou a conviver com doenças que vinham da Europa, com o bandeirantismo e foram expulsos de suas terras e impedidos de exercer sua cultura. Vamos lembrar que, embora a ação dos jesuítas possa ter sido muito importante na identificação e no contato com os povos indígenas, os jesuítas também vieram para impor uma cultura europeia, impor uma religião europeia. E isso agredia muito os hábitos tradicionais desses povos.
Os bandeirantes procuravam caçá-los para trabalho escravo, o que fazia com que muitos desses indígenas também tivessem que migrar, fugir, migrando para outras terras que talvez eles não conhecessem muito bem a agricultura, o que dá para plantar ou não. E isso causava problemas para os povos indígenas. E também a vinda de europeus para o Brasil trouxe junto para a América uma grande variedade de doenças de origem europeia que os anticorpos dos indígenas não sabiam lidar. Eles estavam muito tempo isolados dos povos europeus, que desenvolveram doenças próprias lá e que os indígenas não tinham nenhum anticorpo para se defender. Às vezes uma doença muito simples para uma população indígena era fatal para a tribo inteira. Então isso causou aí grandes problemas de declínio da população indígena, não só no estado do Paraná, mas em todo o território brasileiro. Outra grande população que remete aí ao período colonial é o dos africanos. Durante o século XIX, o Porto de Paranaguá era um dos maiores centros de contrabando de escravos do Brasil. No Paraná, o trabalho escravo era empregado principalmente na agricultura e pecuária, mas também haviam atividades urbanas. Vamos sempre lembrar que por grande parte da história do Brasil, desde o seu começo colonial até a Lei Áurea em 1888, o Brasil aplicou a mão de obra escrava africana. E esses africanos, eles não vieram para cá por opção, eles foram forçados, foram trazidos à força para cá. Então, eles acabaram estabelecendo uma grande população aqui, tá, trazida à força, e havia também a resistência dos africanos, o que permitiu a gente hoje identificar várias comunidades quilombolas no território paranaense, isso é, de negros que tentaram fugir da péssima condição que era o trabalho escravo e se estabeleceram em pontos isolados, constituindo suas próprias vilas e sua própria cultura. Como nós temos aqui na região de Guarapuava, nós temos algumas comunidades quilombolas, na região da Lapa, na região de Ivaí, na região de Guaraqueçaba, em que nós temos aí esses redutos de escravos que fugiram aí, procurando a sua liberdade e fugir dos maus tratos do trabalho escravo. Vamos lembrar aí que no período colonial a presença de padres jesuítas espanhóis era forte, lembrando sempre que grande parte do território, que hoje é o estado do Paraná, ficava a oeste do Tratado de Tordesilhas. Ali eles procuraram estabelecer, então, essas reduções para catequizar os indígenas e formaram várias colônias, como no município de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e também Venceslau Braz. Então já havia uma presença espanhola no território paranaense, já no período colonial. Porém, entre 1942 e 1952, houve também, aí já nosso período republicano, já o país independente e república, houve também uma grande imigração de espanhóis para o território paranaense. Então já havia uma presença na época colonial e no século XX nós vamos ter uma nova vinda de imigrantes espanhóis para o território paranaense. E aí vamos para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Por que podemos distinguir a colonização espanhola no Paraná em dois momentos distintos? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, por que podemos distinguir a colonização espanhola no Paraná em dois momentos distintos? Tá, então, minha sugestão de resposta aqui é que isso ocorreu, pois no período colonial, grande parte do território paranaense pertencia à coroa espanhola e houve a vida de jesuítas de origem espanholas. Já no século XX, dentro de um outro contexto, houve uma nova onda de imigrantes aqui para o território paranaense. Vamos lembrar que até ali a primeira metade do século XX, houveram grandes fluxos de imigrantes, principalmente europeus, para o território brasileiro, justamente na busca de melhores condições de vida, que naquele momento histórico, a sua terra não estava disponibilizando a eles essas boas chances de vida. E aí nós vamos ter várias outras migrações, vários outros povos que compõem aí a diversidade étnica do estado do Paraná. Uma delas é a imigração alemã, muito presente. A primeira colônia foi formada na atual cidade de Rio Negro, ainda em 1829. Porém, o grande destaque ficou para o período entre a Primeira Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial. E no século XX, as principais regiões em que eles ocuparam foi a região de Palmeiras, Guarapuava e Curitiba. Como a gente pode ver aí nessa imagem, mostrando aí uma dança típica alemã na região do Largo da Ordem, no centro de Curitiba. E os alemães contribuíram bastante com o desenvolvimento da economia do estado, trazendo aí bastante trabalho na cultura suína, na produção de cervejas e outros elementos assim, muito tradicionais da gastronomia alemã, trazendo hábitos como, por exemplo, o de comer chucrute, que é um repolho azedo. Aí nós temos também a imigração polonesa no Paraná, aqui devidamente homenageada na cidade de Curitiba, que é o maior grupo de imigrantes europeus que se estabeleceram no estado do Paraná. Os poloneses começaram a se estabelecer a partir de 1920 e eles são uma etnia bastante numerosa na região metropolitana de Curitiba, ao redor da capital. E também contribuíram aí com seus hábitos culturais, danças típicas e no desenvolvimento da economia, trabalhando bastante aqui no estado do Paraná. Uma outra população bastante expressiva é a imigração árabe no estado do Paraná. Após a Primeira Guerra Mundial, grande fluxo de povos semitas, isso é, povos de origem árabes, vieram para o Paraná, contribuindo enormemente na sua cultura e gastronomia, além de atuarem no comércio, na medicina e no direito. Atividades essas muito tradicionais e queridas para a população árabe, principalmente direito, a medicina aí. Só para vocês terem ideia, Foz do Iguaçu, no oeste do estado do Paraná, é a maior colônia árabe da América. Então aí mostrando justamente o quão numeroso é essa etnia que contribuiu bastante aí para a formação do estado do Paraná. E nós também temos a imigração chinesa no Paraná, aí mais recente, que embora já havia presença de chineses no Brasil no período colonial, foi apenas a partir da década de 1950 que ganhou força essa migração entre moradores tanto da China continental, República Popular da China, como também da ilha de Taiwan, a ilha de Formosa, que vieram aqui se estabelecer também e trouxeram junto com eles suas festas, suas tradições e sua cultura de origem asiática. O que nos leva aí à última atividade da aula de hoje. Você consegue imaginar quais motivos levariam uma pessoa a abandonar seus vizinhos, seu local de nascimento e se aventurar em uma terra estranha, com língua diferente, com alimentação diferente? O que motivaria a uma mudança tão radical de vida? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês o que levaria uma pessoa a se aventurar numa terra estranha, com língua estranha, hábitos, uma terra que você desconhece totalmente. O que levaria você a fazer isso? Bom, minha sugestão de resposta. O motivo que leva uma pessoa ou família a abandonar sua casa, sua cultura e sua vizinhança é pela busca de melhores condições de vida, já que, naquele momento, o seu país de origem não estava conseguindo garantir suas boas condições de vida. Gostaria de lembrar a todos que o fluxo de imigrantes ele é bastante diversificado e ele acontece o tempo todo. Recentemente está tendo um grande fluxo de imigrantes vindos da Venezuela ou vindo do Haiti, também buscando aí melhores condições de vida, já que seus estados, seus países não estão atendendo suas expectativas. Gostaria de agradecer a todos vocês por mais essa aula e até a próxima!